Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 9 da parte sem letra, que traz o seguinte título: Novos programas para desprogramar quem está preso pela mente ao atraso. Esse capítulo, ele tem 50 versículos. Versículo 1. Este tipo de produção, perante outra produção natural que gera frutos espirituais, no princípio até faz bem, divergindo, mas conforme a insistência na sequência, o mal fica muito mais forte que o bem, porque os frutos produzidos não são puros e passam a multiplicar a impureza no confronto com o lado puro, que não frutifica frutos semelhantes. Versículo 2. Havendo divergência entre duas produções com frutos não semelhantes, a semente semeada nasce e frutifica frutos diferentes, ficando possível se descobrir o plantio adulterado. Versículo 3. Por causa disso, a produção adulterada passa a combater com rigor a outra produção pura, usando o financiamento com personagem influente. Versículo 4. A produção natural na sua origem é gerada pela fé e a palavra, e ela pode combater, mas não pode vencer a outra produção adulterada que o resiste, pois ela se diverge no modelo dominante. Uma produção terrena produz frutos terrenos e perecíveis, e a outra, frutos espirituais e eternos. Versículo 5. E fica necessária a criação de outro tipo de produção para gerar frutos, também frutos perecíveis, amparada pela outra produção que gera frutos eternos, e será usada para combater, fazendo concorrência à outra produção adulterada. Versículo 6. Os personagens influentes, financiados pela produção adulterada, recebem ordem e orientações sigilosas para gerar frutos pela desordem, alimentando e fortalecendo o mal em segredo. Versículo 7. Uma prática hábil e já acostumada, onde todos estão habilitados a ela, e não há dificuldade de ser posta em prática. E seu efeito prático é inadequado ao mercado que opera e apto à sociedade em que se vive. Versículo 8. A nova produção corruptível que estamos criando é boa e frutifica o bem na vida das pessoas, mas ela é inadequada aos costumes tradicionais que normalmente já se vivem. Impróprio ao tipo de mercado e ao modelo social que já se vive. Versículo 9. Além disso, ela é mais forte e poderosa que a outra que já opera, a ponto de exceder em poder do controle humano, porquanto sua força vem pelo intermédio da fé e da palavra, não das obras que os homens realizam. Versículo 10. Já há uma enorme dificuldade para a mente humana natural compreender isto, sem que antes ela faça uso de sua fé, a qual surge diversos tipos de reação, quando na oportunidade de conhecer, tanto favorável como contrária. Versículo 11. Já com o objetivo de vos produzir para fazer essa existência, o efeito contra é para vos direcionar a outro objetivo, que interessa a outro domínio, não ao seu propriamente, e o efeito favorável já se trata de uma bondade produzida caso obedeça. Versículo 12. Quando recepcionávamos para conhecer e entender, não entenderá como poucas palavras, contudo se creres, justifica seu entendimento. E a reação adversa para vos fazer desistir de conhecer é para vencer sua fé antes mesmo que ela passe a conhecer para entender. Versículo 13. Geralmente, antes ou depois que aceita conhecer, já é reproduzido para nos rejeitar, com a criação de novos problemas, para prender ou reter sua mente, vos tirando de tempo pelo sentido oposto a seu real desejo. Versículo 14. E a eles é um bom negócio criar problema, não somente solução, mas, pois somente havendo solução, reduz os problemas e levará a livre tranquilidade à mente das pessoas, ficando mais difícil entender, caso aceite conhecer. Versículo 15. Estamos comprometidos com a solução dos problemas da vida das pessoas, não com a criação de novos. E se os que fosse conhecer, a princípio nos desse crédito, já teria sido solucionado boa parte dos seus problemas, pelos próprios que criaram.
e muito mais outros nos aceitariam sem receio. Versículo 16. E seria descoberto um grande mistério, o segredo e fonte de todas as bênçãos. E os concorrentes que solucionam alguns problemas para receber honra e criam outros para vos desonrar, perderiam toda a honra, porquanto lhes seria atribuído toda a desgraça humana. Versículo 17. Com isso eles fazem o bem às pessoas agora com muito cuidado, para não desativar a prática do mal, mantendo-se separado de nós através das práticas impuras. Caso contrário, revelariam a toda a sociedade o segredo de acesso às fontes de todas as bênçãos. Versículo 18. Eles reproduzem as pessoas com efeito contrário e favorável para vos designar o que deve fazer, onde a prioridade é deixar de conhecer nossas informações, vos firmando uma ideia contrária. Versículo 19. O efeito contra se fortalece caso insista em querer conhecer e assim cria provas convincentes que nossas informações faz mal às pessoas, preservando a intenção de não ter ocultado o segredo que dá acesso a todas as bênçãos. Versículo 20. Em nossa nova produção, já utilizamos outras produções para ocultar os que revelam o segredo, realizando seus desejos transferidos à nossa estrutura, já tendo essa força intencional, ocultando do mundo uma beleza que nem todos podem contemplar. Versículo 21. Deste modo, encontramos mais capacidade de operar no mercado, mais apropriada ao tipo de mercado, usando a firmeza do segredo e do sigilo para criar e reproduzir informações. E os segredos serão revelados em tempo oportuno, em forma de sinais, emitindo o entendimento. Versículo 22. As informações reproduzidas vão esclarecer o porquê todos tivessem efeito contra e favorável diante da possibilidade da real solução. E ainda como se comportar sem que seja preso e laçado por intermédio da própria consciência. Versículo 23. Na chegada das dificuldades, somente o poder da fé poderá exceder os problemas, pois na chegada deles, a mente e o pensamento é fixado pelo perfil, pela difícil situação, e o entendimento fica retido nos obstáculos. Vamos repetir o 23. Na chegada das dificuldades, somente o poder da fé poderá exceder os problemas, pois na chegada dele, a mente e o pensamento é asfixiado pela difícil situação, e o entendimento fica retido nos obstáculos. Versículo 24. Os problemas criados além dos que já existem, trata-se de um problema para manter programadamente das pessoas, perante a ameaça delas serem desprogramadas por nossos novos programas. Versículo 25. E outros problemas vêm em forma de pequenas e parciais soluções, para prender os que não têm uma fé maior que eles. E as pequenas soluções é um laço para envolver as pessoas em seus programas. Se houver resistência, eles serão aumentados, para que fique obrigado a aceitá-los. Versículo 26. Somente o poder da fé poderá resistir e prevalecer contra o aumento dos problemas, mantendo vindo a certeza que as pequenas e parciais soluções poderão transformar o aumento dos problemas em grandes integrais soluções. Versículo 27. Havendo à frente muito mais problemas aparentemente dos que já existem, com a chance deles se livrar, e ainda uma solução parcial dos que já existem, se não existir fé é um bom negócio, porquanto não enfrentou nem venceu os problemas, porém evitar-te ou enfrentar. Versículo 28. E se os problemas não forem vencidos pela fé, eles ainda reinam e prevalecem no seu viver, sobre as prováveis soluções, e elas têm parte com os problemas. E não estão livres deles, e não são integrais. Versículo 29. Pois estão programados por um programa que mantém programado quem com ele se envolveu. E somente através de outro programa para se envolver, é possível se desprogramar e se livrar integralmente dos problemas. Versículo 30. E para se envolver e alcançar nossos programas, somente com o uso da fé, depois de deixar se envolver, o entendimento passa a absorver nossas informações, que irão remover as impurezas do coração, dando a entender outras interpretações que transformarão os problemas em enormes soluções.
Versículo 31. Já estando envolvido e dominado por nosso programa, os problemas criados pelo programa concorrente para criar dificuldade na vida das pessoas perdem seu efeito contra, porquanto serão tragados pelas enormes soluções. Versículo 32. Nossos programas é para programar as pessoas através das orientações que vos racionaliza pelo entendimento, dando-lhe um sentido benigno na prática do bem, não do mal. E o que acontecer com isso virá da fé e da palavra. Versículo 33. É bastante intenso sua atuação e larga sua abrangência, porquanto é criada por homens, mas não com o objetivo de fazer acontecer as coisas através de sua própria iniciativa, mas de deixar acontecer no tempo certo, e não está coordenado pelo efeito das obras que se faz. Versículo 34. Os outros programas que programam as pessoas para fazer acontecer as coisas que planejam, orienta a vigiar nas palavras, para fazer o bem com laço, e principalmente com o mal, porque os acontecimentos acontecem unicamente das obras que realizam. Versículo 35. E tudo o que consegue em proporções mesquinhas e reduzidas, pois é o resultado unicamente daquilo que fazem, e se não realizarem, aquilo nada conseguem. Versículo 36. E os que são designados a realizarem diretamente as obras, são os que menos ganham com o que fazem, na qual ficam programadas como personagem principal dos fatos, até que se realize. Depois será um pouco significante na importância do ser feito agradável. Versículo 37. Já os que se envolverem em nossos programas terão que fazer somente o bem, falar a verdade, crer na palavra e nas promessas, e ter a partir de então os problemas como uma ocasião para que fique definitivamente livre deles para sempre. Vamos repetir o 37. Já os que se envolverem em nossos programas terão que fazer acontecer o bem, falar a verdade, crer na palavra e nas promessas, e ter a partir de então os problemas como uma boa ocasião para que fique definitivamente livre deles para sempre. Versículo 38. No princípio do seu envolvimento com o nosso programa, sua maior dificuldade será interna, pela breve necessidade de mudança no hábito, para dar e ganhar força favorável com o efeito das novas interpretações. Versículo 39. Quanto mais tempo for possível manter-se firme na rota da trilha estreita da obediência, mais força dará e ganhar das novas interpretações, e maior capacidade terá para se firmar definitivamente. Versículo 40. Logo no princípio do seu envolvimento, se for identificado o desvio de conduta, receberá advertência verbal, para vos mostrar o desvio e vos orientar da necessidade de obedecer, visto que és iniciante e terá que saber o que deve fazer e o que não deve. Versículo 41. Depois de estar ciente do que é certo e do que é errado, e ainda se desviar, a punição é multa em dinheiro, em reincidência será cobrada em dobro. Versículo 42. A multa em dinheiro é uma punição à lei concorrente, porquanto o violador não violou e será cobrado do integrante que violou nossas leis, para que estes também cobrem o valor de quem vos orientou a violar. Versículo 43. Se justificasse que ninguém vos orientou, o desvio foi voluntário, a multa em dinheiro será transformada em advertência verbal e terá orientado da necessidade de não desviar-se sem causa. E se reincidir, será multado em dinheiro. Versículo 44. Algumas violações em que o violador transgride a lei concorrente, tais como matar, roubar e punição, é sua exclusão. Versículo 45. O desvio de conduta agora no início, em que o lado corruptível está mais forte que o lado incorruptível, as punições com multa dominam a situação, e todos podem se valer desse recurso. Versículo 46. Porém, pouco a pouco, o lado incorruptível vai ganhar força, e vai se enfraquecer o uso deste recurso, usado pelos que se desviam, e a punição que passará a ser mais intensa é a exclusão. Versículo 47. O integrante que não tiver interesse em obter ou conhecer as informações fica desativado até que tenha, e sua punição também é desinteresse por ele. Versículo 48. É obrigado que todos os integrantes fiquem ligados a um grupo, para que não seja isolado, e todas as informações que adquirir, é bom repassar a outros integrantes, exceto os que adquirem em fonte não reconhecida.
Vamos repetir o 48, que a gente se enrolou um pouquinho. É obrigado que todos os integrantes fiquem ligados a um grupo para que não seja isolado. E todas as informações que adquirir, é bom repassar a outros integrantes, exceto os adquiridos em fonte não reconhecida. Versículo 49. Os pontos feitos com informações adquiridas gratuitas serão cobrados posteriormente, quando quem o conseguiu tiver recebido o retorno, para que os tais pontos sejam contados como comprado. Vamos repetir o 49. Os pontos feitos com informação adquirida gratuitamente serão cobrados posteriormente, quando quem o conseguiu tiver recebido o retorno, para que os tais pontos sejam contados como cobrado. Versículo 50. Quem conseguir informações através das outras fontes não autorizadas, será cobrado seu valor no ato da descoberta. E se não for pago, será desligado do grupo. Então aí, irmão, a gente concluiu aí mais um assunto, né? A parte sem letra, o capítulo 9, né? Para que você conheça aí o que nos foi revelado, né? É uma riqueza de conhecimento que você está tendo a oportunidade de conhecer, né? Mais um assunto, amanhã a gente vai ver o capítulo 10. E não use essas informações aqui não, irmão. Não use, porque se você fizer isso, você está adulterando. E é uma confusão, né? E vai atrapalhar nosso trabalho, porque vai se apresentar como se foi revelado a vocês e não foi revelado para vocês, ou seja, vocês não têm capacidade, né, para usar essas informações, né? Então, não faça isso não, porque aí você vai trazer mais maldição sobre a terra, mais coisa ruim, né? Então nós temos que trabalhar para que a terra seja abençoada, não amaldiçoada mais do que já está. Então agradeço a todos, em nome de Jesus.